e talvez nós pudéssemos fazer uma espécie de... A gente tem tem que ver quantos alunos tem aqui. São 40 alunos nessa turma, não são? São 40 alunos fechados. Estamos com 39, professor. Uma desistiu. 39. Isso. É que aqui no sistema, então ele não desistiu no sistema ainda, porque ainda está 40. Aí eu falei para vocês, no primeiro trabalho, todo mundo vai ganhar os 3 pontos lá, porque eu acho que a participação está muito boa e também que eu não anotei o nome particular de cada um, eu teria que ir arquivo por arquivo para ficar vendo isso. Então, eu decidi que todo mundo vai ganhar esses 3 pontos. Quem entregou, né, o primeiro trabalho vai ganhar. E daí quem não entregou vai ganhar nesse. Quem não entregou o primeiro, né? No de menor nota vai ganhar 3 pontos. Eu estava pensando, é porque vocês não querem escrever um trabalho, né? Essa é a dificuldade, no caso. O problema é se tiver que fazer uma pesquisa muito demorada, professor. Pois é. A gente Aí, já tem 2 provas e um trabalho de pesquisa bem demorado. Né? Então tá, eu estou pensando em fazer um trabalho aí, ao contrário do que foi sugerido, o mais subjetivo possível. Vocês teriam que elaborar para mim, não um texto, mas um parágrafo, talvez, um parágrafo grande, resumindo sua experiência com o nosso curso. Seria uma maneira de satisfazer o que eu tenho que fazer, que é aplicar 3 atividades, e eu coloquei no meu plano de curso que seriam escritas, e, bom, é praticamente dar nota de graça isso, né? Fica bem light. O que vocês acham, assim? Pode, como vocês participaram... Pode ser, professor. Aí, Tranquilo, acho que não tem problema, não. É o tipo de trabalho, Robinson, que não exige pesquisa, exige uma reflexão. Você vai sentar na frente do computador e vai escrever o que você aprendeu no curso, as suas ideias, talvez se quiser ter uma reflexão própria, o que você acha que a filosofia deveria fazer, o que você acha, críticas mesmo, pode falar mal e tudo mais, não tem problema. Eu acho que eu consigo falar quase mais do que o que eu falei nos outros trabalhos. Então, e desse modo... assim... E desse modo, não exige que vocês fiquem lendo, nem googlando, é mais uma questão, digamos, de vocês pararem para pensar e escrever alguma coisa. O que vocês acham dessa proposta? Pode ser, professor. Assim, um parágrafo, que eu digo um parágrafo grande, no mínimo, né? Mas quem quiser falar mais e mostrar, até fazer sugestões, no curso, alguma coisa do tipo, ficaria um pouco aberto. Essa é a minha ideia. Todo mundo concorda? Acha razoável? Vocês podem fazer assim, ó, vocês têm um grupo de discussão? Tem um grupo de discussão? Essa é a minha proposta. Aí vocês discutem isso e me avisam amanhã, não sei, depois de amanhã, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que satisfaz. Eu cumpro com o regulamento e eu acho que não sobrecarrega vocês nesse fim, não. Mas vai exigir um pensamento, assim, uma ideia. Né? Vocês pararem para escrever alguma coisa, sem pesquisar, entendeu? Vamos filosofar. Né? É por aí. É por aí. Essas coisas são interessantes. Quando a gente está muito dentro da filosofia, a gente começa a ficar engessado, né? Existem histórias. É uma história até de um rapaz, não era da filosofia, né? Da matemática. Ele é um rapaz muito bom de matemática. Ele chegou atrasado em uma aula, Universidade Americana. Essa história é real, né? E tinha um problema escrito no quadro, assim, né? O professor já tinha até mudado de assunto. Aí ele anotou esse problema, eram, na verdade, 3 problemas, né? Ele anotou os problemas e depois faltou 2 semanas na aula e chegou para o professor e falou:
Professor, eu consegui resolver os dois primeiros aqui, as duas primeiras questões, mas essa terceira questão aqui que você passou é impossível, muito difícil, não consigo. E daí, o problema que estava no quadro, na verdade, era um problema aberto da matemática, muito difícil, e esse rapaz, ele praticamente assim, fez a carreira dele com base nisso, entendeu? Era um grande problema da matemática. E pela inocência mesmo, tentando, sem saber que era um problema já de anos abertos, e ele foi com inocência resolver. Então, eu acho que uma frase simples, né, esse trabalho que o pessoal fala muito, Como? é sem saber. Uma frase que o pessoal usa muito é assim, ó, sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. É bem por aí. É bem por aí. Levando essa inocência, assim, e fez assim, esse grande feito. Eu acho que ele é um ganhador da medalha Fields, né? Já ouviram falar dessa medalha Fields? Sim, sim. É um rapaz coreano, se eu não me engano. Ele é o rapaz que é um cara que tem um QI gigantesco. Eu já vi essa história dele aí já. Não. Esse que você está falando é o Terence Tao. Esse Terence Tao, ele também é genial e tudo mais, mas não é dele essa história, não. É um problema até, eu acho que de estatística. Depois chegou atrás. Mas Terence Tao, ele é um ganhador da medalha Fields também. Essa medalha Fields, isso é uma curiosidade, né? Você tem que ter menos de 40 anos para ganhar, ou seja, só vai dar medalha para quem é prodígio, e esse prêmio ele não ocorre todo ano, né? Ele só ocorre a cada 2 anos, eu acho. Então ele é menos recorrente do que o Nobel, por exemplo. Daí tem várias histórias. O Nobel, ele que era um inventor, né? Um inventor da dinamite e tudo mais, que fez o prêmio, ele não gostava de matemáticos porque ele já teve um problema amoroso, e é por isso que não existe o prêmio Nobel da Matemática. E daí o Fields, né, é uma outra organização. Só um segundo, pessoal. Que é uma outra organização, fez essa medalha Fields, esse prêmio aí que o Max falou que esse chinês tem, né? Esse Terence Tao. Ele é bem famoso, esse cara mesmo. Inclusive, a gente sabe assim, na América Latina tem muitos ganhadores, né, do Prêmio Nobel, né? Hoje, inclusive, eu vou usar o Lhosa. O livro dele bem aqui. Eu vou usar o Lhosa, que é um ganhador da Nobel de Literatura. A gente tem outros ganhadores. Eu acho que a Argentina tem uns 3 na medicina. Mas o Brasil, ele tem um ganhador da medalha Fields, né? O Ávila, que era ali do INPA. Já ouviram falar desse rapaz? Ele era Não bem conheço, professor. genial. Ele era bem genial. Ele era tão bom que quando ele entrou na universidade, no INPA, né, o pessoal já sabia que ele não tinha nada para aprender, daí fizeram um acordo com ele, assim, ó, você faz a sua graduação em matemática aqui, e quando você terminar, a gente já te dá um doutorado junto aqui. Aí ele conduziu a graduação, meio uma mutretazinha, né? Ele conduziu a graduação dele e o doutorado ao mesmo tempo. O cara é bem espertinho, é muito esperto. Então tá. Hoje a minha missão é falar um pouco para vocês sobre o pós-moderno. Pós-moderno, pessoal, é um fenômeno que o nome diz, né? É uma espécie de antagonismo em relação ao pensamento moderno, que a gente tem estudado, né? Personificado. Se você pensar em modernidade filosófica, né? Ou filosofia moderna, pensa em Kant. Pense em Hume. Ele é o garoto propaganda do pensamento moderno, sem dúvida alguma. É um representante do iluminismo, um representante do pensamento racional,
um representante do entusiasmo humano com o progresso, com a inteligência, com a política, com o descobrimento, com a ciência. O Kant é, de fato, um representante do pensamento moderno. Ninguém tem dúvidas disso. O pensamento pós-moderno, como o nome diz, tenta, de certa maneira, antagonizar as principais características ou as principais correntes que nasceram com esse ideal moderno. É claro que quando eu digo assim, Kant é o representante da filosofia moderna, eu não quero dizer que só existe o Kant e todos os pensadores modernos são, de alguma maneira, kantianos. Não é isso. Mas digamos, a motivação, uma característica geral, fica muito bem representada no pensamento kantiano. Então, deixa eu colocar aqui o quadro rapidamente. Arranjei um jeito de... Só assim. Vocês conseguem ver o quadro, né? Tranquilamente? Conseguimos sim. Tá. O pensamento moderno, de um lado, alguém conseguiria me dizer as características do pensamento moderno? Principalmente, valorização do racional, uma característica que o pessoal gosta de dar, que irradia para o campo político, é em especial uma espécie de otimismo, e o pensamento científico, otimismo aqui, pessoal, de modo geral, né? Para você pegar um representante, uma coisa que é falado no ensino médio, pensem, por exemplo, na figura dos déspotas esclarecidos, né? Que Kant, inclusive, era um dos grandes entusiastas com a figura do déspota esclarecido, né? Com o tipo de político, no caso, ainda que um rei, monarca, tudo mais, compreendia que a liberdade humana era importante e os ideais de busca do conhecimento e de progresso também eram importantes. Então, nada coincidiria, na visão kantiana, pelo menos, com a política que era feita no medievo, né, de opressão, de censura e tudo mais. Isso era diferente, né? Kant não via, no caso, o rei Frederico, da Prússia, que era onde Kant morava, como um opressor, mas sim como um déspota esclarecido, alguém que compreende que a liberdade humana é importante. Ciência, isso aqui é uma coisa que eu tenho destacado, em especial no curso de zootecnia, né, filosofia, ciência como um instrumento de dominação da natureza para o progresso humano. Eu sempre coloco aqui, nessa última característica do pensamento moderno, né, que o pensamento moderno não é só científico, não é só filosófico, né? Ele irradia para muitos outros campos da atividade humana.
Eu sempre coloco nesse terceiro quesito a famosa frase do Francis Bacon, no caso, conhecimento em si é poder. O homem não adquire o conhecimento para simples contemplação. Ele adquire conhecimento para modificar a natureza, criar tecnologias, melhorar a própria vida. Ou, em poucas palavras, para ter progresso. Para ter progresso. Eu sempre coloco, para ilustrar isso daqui, como que o positivismo, o movimento que eu digo que é ambíguo para quem estuda direito, né, o positivismo, como movimento intelectual inaugurado por Auguste Comte. Vocês têm sociologia semestre que vem, acho que vocês já me falaram isso. Né? Vocês vão estudar esse positivismo aqui em sociologia. Personificou de maneira tão forte esse pensamento do progresso e da ciência, que ele, inclusive, acreditava que todo mundo deveria, como um critério evolutivo, intelectual e social mesmo, adotar a ciência em todos os âmbitos da vida. Todos. Todos. Porque a ciência, e aí agora que eu estou praticamente parafraseando os positivistas, a ciência era o único método legítimo de atingir o conhecimento, de alcançar o conhecimento, a verdade. Apenas a ciência poderia dar o conhecimento ao homem. Bom, isso daí já mostra que o positivismo pegou esse otimismo. Né? Eu tenho até um professor, estava lembrando disso hoje, fazendo aula de vocês, né? Quando eu fazia direito, esse professor, inclusive, foi meu orientador de TCC. Agora está tendo o momento das bancas, né, de TCC, e eu estava lembrando dele. Ele comentava nas aulas dele, criticando o positivismo, de certa maneira, né, esse otimismo do positivismo, que ele achava assim, a partir do momento que a política, inclusive no âmbito internacional, ele era professor de direito internacional, a política se tornar positivista, ou seja, baseada em evidências científicas e tudo mais, não vai haver necessidade de guerra, porque as pessoas vão simplesmente sentar numa mesa, apresentar os seus fatos, as suas razões, e vão resolver ali, não vão precisar entrar em guerra. Né? Ele dizia isso que, em nome dos positivistas, né? Para tirar um sarro. Exatamente, Daniel falou um negócio, como é que é, Daniel? Repete aí. Deixa eu ver. Inclusive, na nossa bandeira. Exatamente. A bandeira, o positivismo influenciou muito o pensamento brasileiro por causa dos militares, né? O positivismo tem uma origem francesa, Benjamin Constant era muito influente aqui no Brasil. Os militares brasileiros, talvez, eu não sei se alguém aqui é militar. Alguém é? Em geral, no curso de Direito, a gente encontra um outro. Antônio. Isso que eu ia falar, o Antônio. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é da academia, era oficial, aposentou, né, oficial da Polícia Militar de São Paulo, e ele falava francês fluente, né? E ele mesmo falava para mim, não, a Polícia Militar de São Paulo é toda copiada da França e tudo mais, o modelo. E os militares, principalmente aqueles militares que fundaram a República Brasileira, eles eram declaradamente positivistas. Né? E daí, como a Daniele mesmo observou, veio parar na bandeira, né? A frase positivista meio que amputada, né? Amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim, exatamente. Você verifica isso, Antônio? Essa questão da influência francesa? Sim, senhor, professor. Inclusive, apesar de eu não ser oficial, né? Eu sou sargento. A gente estuda isso. Até a forma de prestar continência
ela vem daí, de onde o senhor está falando. Vem da cultura francesa. Pois é, aí tá para vocês aí. Realmente, então, como a Primeira República foi praticamente baseada, né, foi praticamente, digamos, o espírito republicano nasceu e floresceu nos quartéis, né? Daí vem, como a nossa Primeira República era eminentemente militar, e apareceu na nossa bandeira esse lema positivista, né? O que eu quero destacar com apresentando o positivismo aqui é que o positivismo foi o ápice de um otimismo que, no fim das contas, hoje nós que vivemos no século XXI, devemos nos perguntar se esse futuro que o positivismo pregava e que meu professor de Direito Internacional gostava de tirar um sarro, né? Eu, inclusive, nunca verifiquei se os positivistas falavam isso de fato, mas esse tipo de ingenuidade, esse tipo de otimismo é típico de um positivista. Típico de um positivista, né? Que vocês... Agora eu não sei se foi o Robson que falou sobre a igreja positivista, né? No sentido de que até a religião seria desnecessária depois do surgimento do positivismo. Por quê? Porque o homem já não precisa dos institutos metafísicos da ciência para enfrentar suas inseguranças, né? Por quê? Porque tem a ciência. A ciência, em breve, supriria todas as necessidades do homem, não haveria dúvidas, não haveria necessidade de conflitos, porque, bom, a gente tinha um conhecimento, né? Então não precisaria de nada disso. Então, a gente pega esse espírito moderno e a gente descobre que eles eram, de certa maneira, realmente ingênuos, né? Uma coisa mais próxima que eu gosto de colocar, e nem é tão antigo assim, né? Início do século XX, um economista chamado Maynard Keynes, talvez vocês conheçam, e também um filósofo chamado Bertrand Russell, talvez vocês conheçam também. Eles tinham... Engraçado, um era um economista e o outro era só um intelectual, matemático, filósofo, ativista político. O Russell era inglês, o Keynes era americano. Eles coincidiram em uma análise sobre o futuro do trabalho. Hoje em dia isso é um tema extremamente interessante também. O que vai acontecer com o trabalho? Vocês já pararam para pensar nisso? Hoje a gente enfrenta outros problemas, mas de certa maneira ainda parecido, né? Digamos, Keynes e Russell, eles estavam vivendo uma espécie de ápice do Fordismo ali, né? Então, o fenômeno da produção, o tempo que se levava para produzir, digamos, um sapato, tinha diminuído drasticamente. Drasticamente. A gente tinha no mundo um punhado de bilhões de pessoas, não era nada do que era hoje, e a produção de sapato nas fábricas, a produção de comida, a produção de lâmpada, energia elétrica, bom, tudo isso dispendia muito menos recurso humano para ser feito. Qual era a previsão de Keynes e Russell no meio disso tudo? Eles achavam, olha, o trabalho daqui um pouco vai ser dispensável, né? Digamos assim, hoje a gente trabalha 10 horas para produzir um sapato, mas daqui uns anos, era a previsão de Russell, esse mesmo trabalhador da fábrica em Franca só vai precisar de algumas horas para produzir, né? Então, Keynes e Russell, eles achavam que hoje, no fim do século XX, né, nós estaríamos trabalhando, em média, 3 para 4 horas ao dia, no máximo. Para uma espécie de otimismo mesmo com o que aconteceria com o trabalho. E faz sentido, veja. Cada ser humano que está aqui na Terra tem 2 pés. Então, supondo que você precise de um par de sapato para o dia a dia, e um par de sapato para sair, a gente precisaria
de, sei lá, 16 bilhões de pares de sapatos. Né? É óbvio que eu não estou por dentro ainda da produção, mas eu acredito que a capacidade de produção de sapatos, né, ou a quantidade de sapatos que existe no mundo hoje, superam em muito essa quantidade que existe, né? 16 bilhões de sapatos, de pares de sapato. Né? Então, a previsão de Russell e Keynes nesse sentido bom, uma hora todo mundo vai ter sapato, a gente só vai ter que trabalhar para repor os sapatos que estragam. O sapato é o exemplo. Né? Então, essa demanda por trabalho, jornadas de trabalho de 8 horas, 10 horas, isso vai acabar. E o homem do futuro, o homem do século XX, ele vai ter a oportunidade de trabalhar 3 para 4 horas para suprir as suas necessidades, porque também vai ter mais oferta e o preço das coisas vão cair. E a partir desse momento a gente não vai precisar trabalhar tanto, vai poder. No caso do Russell, o interesse dele era mostrar como que a gente ia ter tempo para se dedicar à filosofia, fazer arte, música e tudo mais. Veja, eu gosto de falar, o nome do livro do Russell é alguma coisa com ócio. O Elogio ao Ócio. Tem 2 livros sobre ócio que são importantes, né? O do Russell, o Elogio ao Ócio, e tem o do italiano Domenico De Masi, que é alguma coisa com ócio, que agora eu não me lembro. Bom, agora eu coloco para vocês uma pergunta. O que vocês acham que aconteceu de errado? Porque se você pegar a vida de um profissional hoje do Uber, profissional que trabalha com Uber ou trabalha com entrega, Rappi, 99 Food, não sei, Uber Food, ele trabalha 10 horas ao dia e mesmo assim a condição de vida dele não é boa. O que aconteceu de errado? O que aconteceu com o nosso futuro que não deu certo? Fala. Valdeci levantou a primeira mão, Max. Depois... Primeiro Valdeci, depois o Max. Vai. Então, professor, até é um assunto assim, quando se começou a implantar a tecnologia, computador, a gente também achava isso. Do tipo assim, então, minha área era contabilidade, então era tudo manual. Eu falava, putz, para fazer esse serviço aqui, nós tínhamos 10 pessoas, nós vamos utilizar uma. Mas o que aconteceu, na minha visão? Primeiro, o consumismo, a gente coloca assim, isso, estamos falando em 94, 97, quando você falava assim, eu vou no mercado e vou comprar arroz. A gente comprava arroz. Não tinha arroz A, B, C, D, né? O sapato. Você tinha, muitas vezes, um tênis Bamba, um tênis All-Star na época. E hoje, eu acho que pelo consumismo, é a parte que, então, vamos por assim, igual muitas pessoas têm 20, 30 pares de sapato. Então, acho que aconteceu isso. E no serviço, aquilo que a gente achava que ia diminuir, ao contrário, aumentou, né? A jornada que a gente conseguia ter de 8 horas por dia, hoje é 10, 12, né? O custo de vida ter aumentado, muita gente tem que trabalhar mais, e né, é mais ou menos isso que eu imagino. Eu acho que você tocou num ponto que, pelo menos a análise econômica que a gente vê por cima, né? Eu não sou economista, mas o principal culpado realmente desse futuro pensado pelo Russell e pelo Keynes era realmente minguou, porque o consumo que eles estavam prevendo, a ideia do que é o essencial para o homem, não é algo estático. Não é algo estático. Né? Digamos assim, se uma pessoa que vive no início do século XX precisava de 2 pares de sapato para sobreviver, né? E, digamos, um sapato para trabalho e ficar em casa para o dia a dia, e um sapato para sair, a pessoa hoje, do século XXI, ela precisa no mínimo de 5 pares de sapato. No mínimo. No mínimo 5. Então, realmente, eu acho que o que
o futuro que era pensado pelo Russell e pelo Keynes não vingou, porque eles não pensaram, pelo menos, ou não projetaram que o consumo, a ideia de consumo, é algo que muda. Isso muda. Agora muda, pessoal, sob quais condições? Sob quais condições? Veja, eu já falei para vocês a minha experiência como uma pessoa que cresceu no interior do Pará e que, desde cedo, pelo fenômeno do que a gente considera propaganda, pelo fenômeno da propaganda, considerava o neve como algo essencial para o Natal. A imagem do Natal era uma imagem de um lugar frio, né? Na minha casa, bom, o lugar que eu morava era tão quente que eu acho que até os 15 anos eu nunca tinha, em casa não tinha nem chuveiro elétrico, né? Porque eu passava longe do frio, não tinha nada de frio, né? Então, o fenômeno que eu diria, né, o que revolucionou e reestruturou o consumo como a gente entende hoje, é o fenômeno da propaganda. O fenômeno da propaganda. E isso tem tudo a ver. Pode falar, Max, eu nem te dei oportunidade, né? Fala. Não, sobre o livro que você estava falando do Masi é o ócio criativo, ou ócio produtivo, né? Esse é o livro do Masi. Na economia a gente Exatamente. estuda um pouco ele, o Russell, o Keynes, com certeza, ainda tem a teoria do Malthus, né? E tal. Agora, esse assunto do Natal aí, isso aí realmente uma história vendida pra gente, né? Porque é a coisa mais idiota do mundo é o brasileiro aqui no hemisfério sul, porque o Natal, nosso teoricamente, é a noite mais quente do nosso verão, né? Aí a gente se tranca dentro de casa, como o pessoal do hemisfério norte, porque lá é frio, se empanturra de comida gordurenta e morre de calor aqui, né? Sim, você tem razão. É uma espécie, eu só não considero, eu acho absurdo também. Ao mesmo tempo que a propaganda, isso na verdade é um próprio mecanismo, os filósofos pós-modernos, eles gostam de colocar isso como uma própria ideia do capitalismo. Infelizmente, eu sei que hoje em dia é algo difícil da gente colocar, mas é impossível que eu dê essa matéria, a ideia do pós-moderno, sem falar de uma análise que passa pela análise do capitalismo. Você quer falar sobre consumo, você tem que falar sobre a ideia do capitalismo. Tem que falar, né? Porque foi o capitalismo que transformou o ser humano em consumidor, né? E que transformou os produtos em mercadorias. É impossível que você fale da nossa realidade do século XX. Eu acredito que parte do erro do Keynes, né, que foi muito, pelo menos o ideal keynesiano, foi muito criticado por Marx muitos anos antes, né, como uma pessoa que quer transformar a sociedade sem modificar um sistema econômico, né, ele queria apenas mitigar os efeitos do sistema econômico, não era capaz de entender que o capitalismo, no caso, o fenômeno do capitalismo é muito mais forte, né? E tem muitos instrumentos que não modificam apenas a noção de consumo, modificam tudo, né? Eu até selecionei, eu acho que foi a Daniele que me sugeriu dar uma lida no Bauman, né? E eu estava dando uma olhada ali na introdução do Modernidade Líquida para ver se eu conseguia encaixar alguma coisa sobre o que ele falava. Eu estava lendo só a introdução. Se a Daniela tiver uma observação sobre o que eu vou falar aqui, é claro que é bem-vindo. Nesse Modernidade Líquida,
Bauman está descrevendo um fenômeno que me parece muito patente, que é pós-moderno, que é como que a realidade como a gente compreende hoje, né, que era passível de aceitar previsões como essa do Keynes sobre a realidade, ela já não pode ser captada. É o fenômeno que ele fala que a gente passa de institutos sólidos, né, para uma realidade que a gente chama de líquida. Então, ele descreve de uma maneira até um tanto alegórica nesse livro Modernidade Líquida, né, que primeiro o que aconteceu foi que a gente dissolveu as realidades sólidas. Né? Eu quero ler para vocês aqui o trecho do Bauman. Os primeiros sólidos a derreter e os primeiros sagrados a profanar eram as lealdades tradicionais, os direitos costumeiros e as obrigações que atavam os pés e as mãos, impediam os movimentos, restringiam as iniciativas. Para poder construir seriamente uma nova ordem verdadeiramente sólida, era necessário primeiro livrar-se do entulho com que a velha ordem sobrecarregava os construtores. Derreter os sólidos significava, antes e acima de tudo, eliminar as obrigações irrelevantes que impediam a via do cálculo racional dos efeitos. Como dizia Weber, libertar a empresa de negócio dos grilhões, dos deveres para com a família e o lar, e a densa trama de obrigações éticas, ou, como preferiria Carlyle, dentre os vários laços subjacentes a responsabilidades humanas mútuas, deixar restar somente o nexo dinheiro. É muito curioso como o pós-moderno, de diferentes análises, eles conseguem atingir a mesma coisa. Veja, a partir do momento em que as coisas viraram mercadoria, é o momento que, no fim das contas, pavimenta o pensamento pós-moderno, em que esse consumo, Valdeci, se desregulou. Se desregulou. Porque, bom, as necessidades básicas do homem, elas já não estão atreladas às suas necessidades. Né? O dinheiro, em especial, quebrou esse laço, né? Como o Bauman fala, derreteu esses laços, né? Então a gente vê hoje, isso aqui é uma coisa que eu gosto de colocar, eu até peguei esse link, vou ter que, certo, na verdade, era eu colocar minha tela aqui. Daí eu coloco para vocês, que permitiu que produtos como um tijolo da Supreme, isso aqui eu gosto de colocar o link. Vou ver se ainda está à venda. Foi vendido. Eu acho outro aqui. Um tijolo da Supreme, como esse aqui, seja vendido a $200. Esse inclusive, está barato. Eu estou achando que esse aqui é falsificado. Esse tijolo baixou o preço. Veja, não tem nada a ver. Marx, estou querendo aqui, pessoal, descrever o que mudou em relação a essas análises que a gente pode chamar ainda de moderna, que pressupõe que a realidade é algo fácil de ser entendido, que está colocado para ser entendido. Inclusive Marx um pouco compartilhava dessa certa ingenuidade moderna, né? Ele não conseguia prever que certas coisas não estavam no controle do homem. Veja, Cassirer, eu estou citando aqui vários nomes, pessoal, que é só... vai ficar muito evidente para vocês que a ideia de pós-moderno é algo muito plúrimo, muito difícil
de ser captado facilmente, muito complicado. Mas a análise marxista sobre o consumo e tudo mais, ou sobre a transformação e o derretimento que a sociedade burguesa traz, é algo que é compartilhado, né? Eu coloquei aqui Bauman, né? Mas Marx, eu estou lendo Marx especificamente, fala que a burguesia não pode existir sem revolucionar continuamente os instrumentos de produção e, por conseguinte, as relações de produção, portanto, todo o conjunto das relações sociais. Vocês conhecem Marx um pouquinho? Tem alguma ideia, assim? Conhecendo sim, professor. Fizemos um trabalho sobre esse cara. Quando? História do direito. É para entregar hoje, professor, também. Ah, legal. Qual é a ideia que vocês quiseram passar? Vamos partir daí. Cara, assim, sinceramente, eu não comungo muito com as ideias deles, né? Praticamente é um dos principais fundadores do comunismo, né? Essa ideia, primeiro que a ideia principal deles da ditadura do proletariado é uma coisa impossível de se alcançar, porque quando você pensa a ditadura do proletariado seria toda a classe trabalhadora governando, né? Ditando as regras. Mas espera aí, é possível todo mundo ditar as regras? Não, eles precisam de um representante. Logo, não seria a classe trabalhadora que iria ditar as regras, sim um representante da classe trabalhadora, né? E a gente já viu que essa experiência em vários países não dá certo, porque não existe alguém que fale sempre pelos trabalhadores e que representa sempre a vontade de todo mundo, né? Sim, esse sistema político e tudo, mas realmente no Manifesto Comunista, Marx fala da ditadura do proletariado, mas o que eu considero melhor, mas ainda assim que foi criticado nas suas previsões e tudo mais, não é essa parte, né? Qual foi o professor de História do Direito? Ele passou de que maneira isso para vocês? Porque vocês sabem... Ele passou um filme, o Jovem Karl Marx, pediu para a gente fazer uma resenha crítica relacionando não é dificuldades, é disfunções relacionadas à modernidade. Ah, tá. Assim, ó, eu vou passar... Para mim, professor... Pode falar, manda, mano. Para mim o principal erro da teoria do Marx é querer igualar o que não é igual. Mas o que? Por exemplo, essa questão do regime, principalmente econômico que ele propõe, de igualar todos os trabalhadores, todo mundo, né, na parte de que todo mundo teria direito às mesmas coisas, até aí tudo bem, mas receberia a mesma coisa por diferentes funções, por exemplo, ele quer colocar no mesmo parâmetro você que é professor, entendeu? Você que é professor, que precisa se especializar bastante, estudar bastante, preparar uma aula, entendeu? Não estou falando que a outra profissão é demérito, gente. Não me entenda mal. Mas, e uma outra pessoa que por exemplo, vai fazer um frete, que ele precisa só saber dirigir. Ele quer colocar todo mundo no mesmo patamar. Todo mundo no mesmo sentido, assim, de que todo mundo é igual nos seus anseios, todo mundo é igual naquilo que procura, que quer, e também todo mundo vai receber de forma igual, para não ter uma disparidade, a diferença de classe. Eu acho que nem é essa questão o maior problema do que o socialismo, que a ideia dele e tal não vai para frente. Eu acho que a maior questão disso é porque
todos ter para que a gente tenha um sistema igual, não importaria nem a profissão, mas sim a quantidade de mão de obra que todos nós estaríamos retribuiríamos à sociedade. E aí, tipo, é incapaz de fazer com que todos tenham essa tipo, devolva isso para a sociedade, tipo, na mesma quantidade. Tá um pouco. Vocês têm que entregar hoje esse trabalho? Professor. Já entregamos. Já foi, professor. Mas era em cima do filme, era bem básico. Era assistir A gente o não colocou filme essas e aí questões lá. comparar as disfuncionalidades da Revolução Industrial na Idade Moderna, né? Então, as disfuncionalidades da Revolução Industrial na Idade Moderna na visão de Karl Marx. Professor, deixa eu falar uma coisa. Pode falar, pode que falar. Eu penso. Primeiro, assim, eu acho que o ser humano, ele não é socialista por direito. Porque, tipo assim, eu quero o seu bem, desde que eu esteja melhor que você. Eu quero que você ganhe na Mega Sena, mas eu tenho que ganhar 2 vezes mais. Então, eu acho assim, o ser humano já não é socialista por si só. Mas, competitivo por natureza. Mas só que eu acredito assim, hoje a gente olha Cuba. Se Cuba não tivesse, vamos supor, esses embargos, né, não fosse nivelado por baixo, vamos supor, se não tivesse sofrido esses embargos americanos, se não fosse implantada uma ditadura em Cuba. Como a gente olha em Cuba, vamos supor assim, a educação boa, uma saúde boa. O que você, como na parte de filosofia, pensaria nisso daí? Você acha que daria certo? É porque, assim, essa discussão, ela é um tanto curiosa, assim, a maneira como é colocado, porque Marx, ele realmente fala no Manifesto Comunista em ditadura do proletariado, mas ele não dá, digamos... Marx morreu antes de ser instituído, antes da Revolução Russa, né? Então, não é algo tão assim, colocado claramente que ele, endossava o regime comunista da maneira como foi. A análise marxista, em especial no Capital, ele é uma denúncia da exploração do trabalhador. Nesse sentido, eu acredito que o Marx ele está determinado, assim, certo, e pouca gente discorda que o trabalhador é de fato explorado. A grande questão é que algumas pessoas têm justificativa. Primeiro ponto marxista, e esse é o mais importante que eu considero, isso aqui não é questionado por economista algum, é que a premissa do materialismo histórico é que relações de produção condicionam ou determinam, vocês podem colocar, condicionam a mudança histórica. A mudança histórica. Então é o seguinte, se o mundo já foi dominado, a Europa em especial, por um feudalismo, e depois passou por uma espécie de mercantilismo, isso tudo foi porque houve, essencialmente, uma mudança nas relações de produção. Sempre existe, né, na história, uma classe que é dominante, e uma classe em ascensão. No caso do feudalismo, né, quando predominavam as relações de produção feudal, a classe dominante era a classe nobre, né, a nobreza. E a classe em ascensão era a classe do burguês. Veja, a classe em ascensão, Marx diz, isso está no Capital, né? A classe em ascensão, ela tende a subjugar
a classe dominante. No caso, historicamente, foi isso que aconteceu, né? Por quê? Porque, em geral, a classe em ascensão ela é mais eficiente nos modos nas suas relações de produção, um pouco mais dinâmico, né? E, realmente, a relação de produção que era encampada pela classe dos nobres, né, pela nobreza, era essencialmente agrícola, né? Enquanto a burguesia já estava em uma espécie de produção manufatureira. A evolução disso, né, que inclusive está nesse trecho aqui, né, a constante revolução capitalista nos seus modos de produção criou, né, na época de Marx, o que ele chama de relação de produção capitalista. De produção capitalista. Pessoal, a análise marxista ela vai nesses termos aqui. Inicialmente, ele não está falando que um professor que ganha a mesma coisa. Porque, no fim das contas, aí é que está. Uma relação de produção, ela sempre vai ter alguns elementos básicos. Vai ter meios de produção. No caso, se a produção é agrícola, a gente sabe que esse meio de produção é terra. Se é alguma espécie de indústria, de beneficiamento, né, de produção de mercadorias, a gente sabe que é fábrica, máquina, né? Ela vai ter uma técnica, isso também é constantemente revolucionado, e vai ter força de trabalho. Veja, Marx fala, e é isso que ele tenta denunciar, né, na maneira como ele coloca, pelo menos, que os meios de produção, assim que o capitalismo se tornou, né, a classe em ascensão, se tornou a classe dominante, essa questão de classe em ascensão e classe dominante, isso muda na história, né? Então, na relação capitalista, o burguês é a classe dominante, né? Eles são os detentores dos meios de produção. Isso aqui é garantido de diversas maneiras. Diversas maneiras. Quais são essas maneiras? É o que Marx chama de sobreestrutura capitalista. Uma coisa bem próxima de vocês que faz parte dessa sobreestrutura capitalista. O direito. Religião. Moral. Tudo isso aqui faz parte de uma sobreestrutura ideológica, e é isso mesmo, essa é a palavra que Marx usa, ideológica, que sustenta os meios de produção, no caso, sustenta, na verdade, toda uma relação de produção capitalista, mas, em especial, o direito, que é algo importante para a gente aqui, sustenta e garante que os meios de produção permaneçam na mão de uma classe específica, no caso, burguês. De qual direito que ele está falando especificamente? Direito à propriedade. Aí vem a maioria das considerações do Marx sobre o direito à propriedade, né? Ele fala, inclusive, no Manifesto Comunista, tem uma parte aqui que eu considero engraçado, talvez vocês não considerem tanto, mas ele fala o seguinte sobre a propriedade privada. Nós, comunistas, temos sido acusados de querer abolir a propriedade adquirida pessoalmente, fruto do trabalho do indivíduo, propriedade que dizem ser o fundamento de toda a liberdade, de toda a atividade, de toda independências pessoais. Propriedade adquirida, fruto do trabalho e do mérito pessoal. Falar da propriedade do pequeno burguês, do pequeno camponês que antecedeu a propriedade burguesa, não precisamos aboli-la. O desenvolvimento da indústria já aboliu e continua a aboli-la diariamente. Ele está falando, na verdade, a propriedade que ele se refere
é a grande propriedade, né? A propriedade que força, e é aí que entra a sacada, né, de unir pelo menos as pessoas como classe, que força todo mundo em volta, todo mundo que não é detentor dos meios de produção, a forçar a vender a sua força de trabalho. Veja, quem inclusive isso a gente observa hoje, quem não tem uma terra para plantar, um carro para dirigir um Uber, ou, não sei, alguma coisa para vender, tem que fazer o quê? Tem que emprestar a sua força de trabalho, tem que trabalhar para alguém. Isso, segundo Marx, unia todos os trabalhadores enquanto classe. Unia todos os trabalhadores enquanto classe. Aquelas pessoas que não são detentoras do meio de produção, elas não têm outra opção para sobreviver. Elas têm que vender a força de trabalho. É óbvio que dentro dessa relação capitalista tem uma coisa que acontece, né? Como o trabalhador, segundo Marx, o valor das coisas, da mercadoria, é todo produzido pela força de trabalho, na opinião do Marx. Isso talvez é uma coisa que vocês gostariam de contestar. Marx fala que apenas o valor das mercadorias é 100% produzido pelo trabalhador. Então, quando o capitalista vende a mercadoria e tira, digamos, um excedente dali, ele só volta uma parte desse valor para pagar o salário dos trabalhadores e fica com o resto como lucro. Isso é o que Marx chama de mais-valia, né? De mais-valia. Essa apropriação da mais-valia é a pior parte para o Marx, né? É o que Marx fala, parafraseando ele, né? Ele diz: se o trabalhador produziu tudo, o capitalista não produziu nada, na opinião dele. Porque esse negócio de ser detentor do meio de produção aqui, isso aqui é uma balela ideológica, na visão marxista, né? Então, o valor mesmo vem da força de trabalho. Então, se o capitalista se apropria do valor produzido pelo trabalhador, bom, é aí que uma hora as coisas vão degringolar, né? Marx achava que essa apropriação da mais-valia ela ia aumentar cada vez mais, até o momento em que o trabalhador não tivesse condição de se sustentar mais, e daí uma revolução ia aparecer, ia surgir naturalmente, né? Ia surgir naturalmente, pelas próprias contradições do modo de produção, da relação de produção capitalista. Né? Então, resumidamente, essa é a análise marxista, né? Marx, pela própria ideia do materialismo histórico, ele tinha uma ideia de que a história tinha uma direção, de que as coisas iam seguir nesse modo. De certa forma, ele era um pouco contaminado por um ideal moderno, de que a realidade estava ali condicionada a essa análise que ele fez, e que a revolução dos trabalhadores era algo que naturalmente iria acontecer. Vocês professor, posso Pode falar, Rob. colocar só um ponto de vista aí? Pode essa visão de que o trabalhador está na mão do empresário dono da indústria, ela se reverte quando há uma grande indústria, há uma grande quantidade de indústria e falta mão de obra. Ela se reverte. Aí o empresário fica... Aqui em Ponte Lacerda acontece isso nos frigoríficos. Há uma grande disputa por colaborador, por funcionário nos frigoríficos. Aqui tem 3. Né? Tem o Marfrig, tem o JBS e o frigorífico do Mercado do Paraná, que é sob inspeção estadual. E há uma disputa de colaboradores. O colaborador, claro que não tem, não é profissional, não é um faqueiro profissional, não tem experiência no mercado, é claro que ele entra sempre com o salário mais baixo, mas o profissional ele é disputado entre esses 3. E aqui em Pontes Lacerda tem um salário um pouquinho maior do que onde sobra colaboradores e falta emprego.
Então, assim, se tivesse tido a visão um pouco diferente e tivesse tido uma explosão de empresas, talvez eles viveram numa época em que sobrava mão de obra e faltava a empresa para trabalhar. É a lei da oferta e da procura, né? Se tivesse crescido a quantidade de empresa e a necessidade aumentasse da mão de obra e não tivesse à disposição essa mão de obra, aconteceria quase que o inverso. A mão de obra se valorizaria e o empresário teria que fazer o que faz hoje, ele tem que mexer os pontinhos para conseguir sobrar um pouco aqui, um pouco ali, tem que administrar perfeitamente para conseguir sobrar alguma coisa. Então, essa visão do Marx para aquela época estava certa, porque é o que aconteceu. Os empresários exploravam, porque existia um grande número de pessoas que amontoaram nas cidades e não tinham lugar para trabalhar, a não ser nas indústrias, né? Mas eu acredito que em um local com um crescimento industrial maior, com a chegada de um maior número de indústria, aumenta a necessidade de mão de obra e aí valoriza essa mão de obra também, porque sem o trabalhador o empresário não produz, né? E aí acaba que equilibra essa equação. Sim, não, na verdade... Deixa eu complementar o que o Robson está falar. falando. Então, até o nosso bom, assim, diríamos, na economia, no governo de Lula, aconteceu isso. Por quê? Estavam muitas obras, né? Obra da Copa, linhas de transmissões, aquela coisa. Então, assim, a gente não consegue falar em nível brasileiro, mas falamos em nível de Ponta da Serra, foi a melhor época de serviço, quando o salário teve mais alto, porque faltava mão de obra. Podia ser, muitas vezes, com mineradora, todos vapores aqui, então, muitas vezes, no mercado, não tem consigo um empacotador, então tem que pagar 3 salários para o cara vir trabalhar. Então, acho que estrutura, assim, só complementando o que o Robson falou, assim, a gente não consegue analisar, que a gente consegue, vimos nível regional, a gente não sabe o nível brasileiro, o nível mundial, mas é mais ou menos o que o Robson falou. Só que, assim, eu só complementando, então eu trabalhei com as grandes empresas e com os grandes empresários, e a gente fala o seguinte, lidando com um sistema hoje capitalista, a economia está bom, beleza, eu preciso de 100 funcionários, na economia deu uma caída, né? A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai cortar a mão de obra, ele não vai, em momento nenhum, ele vai mudar a qualidade de vida dele, né? Em prol de um sistema. Então, vamos por assim, eu como picanha todo dia, eu vou deixar de comer picanha? Não, eu vou lá e corto para 80 funcionários para tocar do mesmo jeito, né? Assim, umas coisas que eu penso. Veja, o que o Robson falou é verdade, existem condições de mercado que eu diria que fazem com que a análise marxista sofra alguns abalos, entendeu? Eu acredito, aí vocês podem me contestar à vontade, que a estrutura de exploração ela pode ser maior ou menor. Mas se eu entendi o que o Valdeci falou, o lucro do capitalista ele sempre vai estar garantido de alguma maneira. Pode ser que ele pague um pouco a mais para o trabalhador, mas por princípio, pelo menos o princípio da análise marxista, está nessa frase: se o trabalhador tudo produz, a ele tudo pertence. Marx não conseguia ver na figura do CEO, do presidente da empresa, a figura de uma pessoa que produz. Ele não produz a mercadoria. Ele é o dono dos meios de produção, ele gerencia de alguma maneira, mas a produção, de fato, ela ocorre às custas do trabalhador. As custas do trabalhador. Se você não consegue visualizar isso num pátio de fábrica, isso se aplica à produção rural também, né? Digamos assim, o sujeito que contrata o peão, ele não é o produtor ali do café,
que ele está produzindo. Ele é o dono da terra que faz o café. Mas, como eu digo, essa questão da propriedade dos meios de produção, na análise marxista, é uma coisa subsidiária, assim, entendeu? O direito é uma ficção que é feita E na sua análise, professor? Só para sustentar um modo de relação, uma relação de produção capitalista que é a dominante no momento. Pode falar, Thaís. Eu falei assim, você está falando da análise de Marx. E na sua análise? Não, eu acredito que o direito, sim, possui muita coisa que é simplesmente para sustentação de um determinado status quo que deve ser modificado. Embora, e aí que entra o traço pós-moderno da coisa, né? Essa análise do valor, ou mesmo a noção de produção, essa noção ela se encontra um tanto deturpada hoje em dia, né? A noção de valor mesmo, né? O que vale? Oferta e procura já não é suficiente. Tem o que Baudrillard, que é um filósofo moderno, fala, que é a questão simbólica, né? O valor simbólico. E, no fim das contas, o marxismo, ou os marxistas hoje em dia, estão muito perdidos, né? Eu confesso, Thaís, que eu não tenho uma posição 100% alinhada com o marxismo, né? Não é, mas eu acredito que essa denúncia dele sobre a exploração, ela vale em muitos capítulos, mas é algo muito nebuloso para você decidir assim. Pensa no Uber, por exemplo. O Uber é nebuloso, o Uber não tem nome, a gente não sabe quem é o patrão do Uber, né? Mas a estrutura que o Uber coloca para os motoristas é de pura exploração. 14 horas de trabalho ao dia para o sujeito ganhar R$2.000, todo o risco em cima dele. Pode falar, Renato. Eu estava lendo hoje sobre a Revolução Industrial e ela fez justamente isso com a indústria. Ela separou em dois grandes grupos. Ou você é dono do capital, dono do produto, dono do meio de produção, ou você é a pessoa que trabalha para essa pessoa. Ele realmente dividiu só em dois grandes grupos. Ou você tem o dinheiro ou meio de produção, ou você fornece a mão de obra. E isso tem muito a ver justamente com o filme que o professor passou para a gente ver. Porque, tipo, o dono da empresa, ele tinha o equipamento e todo mundo, se você precisasse de serviço, se você quisesse sobreviver, você tinha que trabalhar. Não tinha o que fazer. Mas a análise marxista é de um cenário econômico de 1800 e alguma coisa, mas colocando isso no cenário atual, ainda mas o cenário divide os meios de produção assim? Eu posso falar no cenário atual, meu ponto de vista? Espera, deixa o Max falar, daí você fala. É verdade. Fala aí, Max. Professor, por exemplo, eu discordo completamente dessa questão, por exemplo, de que o dono da empresa nada produz. Eu discordo plenamente, porque se você pegar, ainda mais na realidade atual, em que 98% das empresas são pequenas e microempresas, quem mais trabalha é o dono. O funcionário chega às 7 da manhã, sai 5 da tarde e ele acabou, e é só ali. E eu falo com propriedade, porque eu fui empreendedor. Eu tive uma empresa e a gente, você sai do serviço, você sai da empresa, do local físico. Mas você não para nenhum momento de pensar em como você vai fazer, como você vai pagar, como você vai produzir, como você vai inovar. Então você não para nenhum momento. Eu acho que se você tivesse como ressuscitar o Marx e colocar ele para administrar vou falar aqui, um supermercadinho de bairro desse hoje, você colocasse ele como dono de um supermercadinho de bairro desse hoje, ele ia ver que é bem diferente a questão da figura do CEO, do dono do meio de produção, do dono da empresa não trabalhar. Pois é, mas você viu aqui que no trecho que eu li aqui para você, ele mostra que ele não está falando dessa pessoa, né?
Ele está falando dos grandes detentores do meio de produção, né? Digamos, a pequena propriedade rural, ela é algo, agricultura familiar. Vamos pegar esse exemplo em contraposição a um MAGE da vida, né? Digamos, são duas realidades totalmente diferentes, né? Dois tipos de propriedade diferente, a gente pode dizer, né? O grande latifúndio e tudo mais. Aí o Robson e depois a Thaís. Quanto ao que a colega falou, na realidade de hoje, vamos olhar a realidade de hoje e alguém com capacidade de implementar uma grande indústria que vai gerar grande quantidade de emprego, né? Vamos por uma visão diferente da do Max, que é o pequeno empresário. Vamos pôr alguém com dinheiro para um grande empresário. E vamos aplicar a teoria de Marx. Você tem uma grande quantidade de dinheiro, você vai colocar numa indústria onde você não pode ter lucro, você tem que dividir todo o seu lucro com a classe produtora, que é a classe operária, ou você vai investir na bolsa de valores, ficar sentadinho em casa e ganhando dinheiro. Então, se o empresário não tiver lucro, ele não vai montar a indústria, não vai haver emprego, e aquele cara que queria dividir o lucro com o patrão vai ficar desempregado, vai ter que procurar o que fazer. Não tem nem o lucro do patrão e nem o salário, né? Por isso que nos países comunistas a opção deles foi o Estado tomar conta, né? Por isso. Mas aí o Estado passou a ser o patrão, professor. A gente sabe que o salário não vai ter o que é dono empreendedor. de tudo, onde Não, mas o ele não Estado é dono. Ele não é o patrão no sentido que ele não se apropria da mais-valia do trabalhador, entendeu? Mas ele indica um administrador e os salários nesses países são os piores do mundo. A gente tem a China, que trabalhou um tempo nessa linha, tem a Cuba, que é desse jeito, e tem a Venezuela, que é desse jeito. O salário da Venezuela hoje não dá 1/10 do salário brasileiro, e as empresas são estatais, são tudo do governo, ou seja, é pública, mas os salários são... Calma, você está misturando. Você quer comparar a Venezuela com a China? São duas coisas muito diferentes. Não, a China abriu para o capitalismo, mas ela, por muito tempo, teve muitas estatais. Mas agora, depois que ela abriu para o capitalismo... Acho que a maioria das coisas relevantes é estatal lá ainda, né? Sim, mas depois que ela abriu para o capitalismo, houve uma explosão de crescimento na China. Hoje a China é um dos países que mais cresce no mundo, mas isso começou a acontecer depois que abriu ao capitalismo. A China pratica um modelo ela que negocia com o capitalismo. Ela negocia com o capitalismo, né? Mas se você for procurar, professor, alguns economistas, principalmente os chineses, diz que a China pratica um socialismo de mercado, um comunismo de mercado. Eles dão não existe, não existe isso. O que é isso? Eles continuam explorando, porque a riqueza que a China tem hoje, como que ela foi baseada em quê? Na exploração brutal da própria mão de obra e dos próprios chineses. Aí, quando isso já não era mais suficiente para sustentar o crescimento, eles se abriram ao capitalismo para que outros países fossem explorar a mão de obra chinesa. Por exemplo, você é dono de uma empresa de carro. Vou pegar um exemplo que aconteceu muito no Brasil. Você é dono de uma empresa de sapato e monta a sua empresa na China porque é mais barato você produzir na China do que produzir no Brasil. E o desenvolvimento chinês, o mercado chinês é baseado nisso. Tanto é que tem cada vez menos, mas cada vez menos baseado nisso, né? Digamos assim, há 20 anos atrás, é o fato de que realmente você está certo. A China, por exemplo, chamava 10 anos atrás, 15 anos atrás, a Apple ia lá para fabricar celular e componentes eletrônicos, né? Mas hoje em dia a China tem os seus próprios componentes eletrônicos. Eu acho que essa é uma boa ideia, porque a China, na concepção que a gente vê, pelo menos, do que as adaptações ao modo econômico, que a gente pode dizer comunista, né? Porque quem manda na China é o Partido Comunista, mas a China ela fez adaptações necessárias para
comportar o que a gente considera hoje que é uma relação de produção pós-moderna, né? Porque esse modo de produção capitalista, ela já não é 100% precisa, né? Por exemplo, já ouviram essa frase, essa até frase de empreendedor, isso, né? A maior empresa de transporte do mundo, privado, não tem nenhum carro, que é, no caso, Uber. A maior empresa de hospedagem do mundo não tem um hotel, que seria o Airbnb. Eu acho que tinha mais uma aqui. A maior empresa de comunicação do mundo não tem um secretário. Bom, falando do Instagram, Facebook e tudo mais, né? No sentido de que essa detenção dos meios de produção já não é 100% necessário para a exploração, né? Então, a China, na minha visão, né, ela compreende um pouco essas mudanças nas relações de produção que hoje elas são difíceis, né? Como o Bauman fala nesse livro da modernidade líquida dele, você já não consegue compreender a realidade de uma maneira muito fácil. As coisas são muito rápidas e, ao mesmo tempo, elas são muito paradas, mortas, né? Ele fala aqui, vou citar aqui para vocês, né? Ele fala em uma realidade zumbi. Assim, parece que é tudo meio morto-vivo, né? Agora, assim, depois você pode fazer uma tréplica a mim, Max. Eu acredito que a China ela não se tornou capitalista, mas ela, de fato, fez o que o capitalismo faz, que é usar, né? Usou o capitalismo. A China, há 15 anos atrás, ela realmente chamou as empresas do capital estrangeiro. Na verdade, esse movimento começou já na década de 60, né? Tinha muito essas coisas. Mas 80 foi o movimento, né? Hong Kong e tudo mais. Ela fez isso para acelerar um processo de industrialização. Veja, pensa em celular. A China não tinha nada de celular há 10 anos atrás, né? Hoje a China tem várias marcas de celular, uns bem vistos, outros nem tanto, mas tem a sua marca. 5G. Hoje o maior dono de tecnologia de comunicação hoje é o chinês, né? Tanto que os Estados Unidos esperneou, mas vai ter que utilizar o 5G chinês, né? Meio de transporte, né? Eu acho que a China sozinha tem 3 vezes mais trens de alta velocidade, linhas de trens de alta velocidade, do que o mundo inteiro somado, né? É muita coisa, são 42 mil quilômetros de trem de alta velocidade. Então, a China fez um processo que não é muito óbvio, né? Que não é muito óbvio. Ano retrasado, né? Já é 2000, foi em 2019, veio um veterano da Segunda Guerra Mundial aqui, ele é alinhado com o Partido Comunista Chinês, John Cobb, o nome dele. E ele fez assim uma espécie de defesa da China, né, sobre a questão ambiental. A questão ambiental era uma coisa que pegava muito na China, né, porque a vida do chinês era ruim nessa questão ambiental, muita fumaça, qualidade do ar era péssima, e a China, ele jurou que a China, em 10 anos, seria o país mais ambientalmente responsável do mundo. E parece que as coisas têm caminhado para isso, né? Já é o maior produtor do mundo de placas fotovoltaicas. Eu vi que ano passado eles proibiram as construções de arranha-céu, precisamente pensando nessa perspectiva ambiental. A China ela vive um pouco, como o capitalismo também vive, em uma guerra de narrativas e propaganda, né? Ela compreendeu um pouco isso, né? Compreendeu bastante isso. Pode falar. Com certeza, professor. Assim, eu vejo, por exemplo, se você for pegar um produto chinês hoje, sim, a China hoje tem várias marcas próprias, né? Várias marcas nacionais, de celular, de carro, de várias outras coisas. Mas, por exemplo, se você for pegar... Por que o celular da Xiaomi é mais barato que um celular igual de outra marca não chinesa?
ou de uma marca, eu não digo nem de uma marca não chinesa, de uma marca que não produza na China. Essa é a questão. Por exemplo, eles não têm uma tecnologia melhor que a Samsung ou que a Apple. No máximo, pareada. Então, os meios de produção Mas deles... a Apple, no caso, é mais cara, né? Por que você acha que é mais cara? A Apple é porque é uma propaganda da própria Apple, né? A Apple ela não vende telefone, a Apple ela vende status. Exato. Né? Exato. Não, Ela você não... tá absolutamente certo. É o que o Baudrillard, tem um filósofo francês que fala disso, né? Os produtos, na análise marxista, né? Eles têm valor de uso, e tem o valor de troca. Esse valor de troca é o valor que os produtos têm na troca entre si, né? Por exemplo, você dizer que essa caneta vale 4 chicletes. Isso é uma espécie de comparação entre os produtos, né? E o valor de uso é o valor que aquele produto tem para você, né? A utilidade, no fim das contas, né? Que é um pouco cultural também. E Baudrillard fala, que eu acho que esse é o traço que pega na Apple, né? O valor simbólico. Interessante você falar isso assim. Bem interessante. Por exemplo, a China, ela é baseada principalmente na mão de obra mais barata que em outros lugares. Então, são duas coisas hoje que sustentam o crescimento chinês. É a produção em escala e a mão de obra mais barata. Mas como ela conseguiu isso? A China ela se fez como se ela fosse um lago cheio de peixe para o capitalista vir pescar. Ela ofereceu para o capitalista aquilo que ele queria, que era a mão de obra barata. Por isso que a Apple vai produzir lá, por isso que a China é a fábrica do mundo. Sim, mas Max, como que você explica o crescimento chinês com base nisso, assim? Se eles estão lá para serem explorados assim dessa maneira? Como você explica o boom das marcas chinesas mesmo, né? Mas é justamente isso, professor. É retroalimentado o sistema. Porque o boom das marcas chinesas é porque elas chegam em qualquer mercado do mundo com um preço muito mais competitivo do que o concorrente. Por exemplo, se você for pegar um exemplo agora, que está na moda, o carro elétrico, né? O carro elétrico mais vendido do Brasil chega a ser hilário, porque é aquele Audi, eu esqueci até o nome, é um carro de 600 mil reais. Sim, mas é que eu acho que no caso do carro elétrico, esses números estão deturpados porque a coisa está começando, né? Eu acho que o Brasil não vendeu nem 2.000 carros elétricos esse ano, é pouca coisa, está meio deturpado ainda. O que eu digo é que, assim, por exemplo, o carro elétrico mais barato, mais caro do Brasil é o Audi, o mais barato que tem hoje hoje sendo vendido é um Renault, eu esqueci o nome dele agora, é um Renault que está sendo vendido. É o EJS13 e o Kwid, né? São os dois mais baratos, não são? São os dois mais baratos. Até agora, porém, a Great Wall Motors lá, né, que é a principal montadora deles lá, que é dono de um monte de fábrica no mundo inteiro, um monte de marca no mundo inteiro, vai lançar um carro, vai trazer para o Brasil um modelo de carro totalmente elétrico, com uma autonomia superior a que tem aqui esse do Kwid. Se eu não me engano, o carro vai ser vendido no Brasil a 98 mil reais. Vai ser Eita, excelente. Um Polo tá 98, né? O carro tá caro pra caramba. O carro vai ser vendido aqui a 98 mil reais. Então, pessoal, onde eles conseguem chegar, tipo assim, onde eles... o principal diferencial deles é na mão de obra e na produção de escala. E isso que sustenta o crescimento chinês hoje. Porque eles conseguiram... Sim, mas é que... Pode falar. Professor, deixa eu complementar o que o Max está falando. Fala. Até eu estudei um pouco sobre essa parte da China. A China, até uns 20, 30 anos atrás, ela era um país totalmente agrícola. E ainda tem uma parte da China que ela é totalmente agrícola, e a agricultura na China ainda ela é muito
artesanal, muita mão de obra pouca, até por uma região muito com montanhas, muita área alagadiça, então pode ver que eles não dão conta de suprir nem a alimentação do próprio país deles. Então, tem uma área industrializada, mas tem uma área muito manual, ainda muito artesanal. Quando a China começou a industrializar, que ela abriu capital, o que aconteceu? Começou a vir mão de obras desses centros agrícolas para a China, e onde se começaram... então era muito ligado à produção, né? Se ganhava R$1 num componente, $1, vamos supor assim, lá num componente que eles faziam, então você pode ver que a mão de obra deles, eles trabalham 14, 16 horas por dia, e eles viviam, tipo assim, com um feriado no ano, que é o Ano Novo Chinês, dormindo em hotel, que é só o lugar dele dormir, não tinha, muitas vezes comia na própria indústria. Aí eles começaram a agregar conseguiram começar um certo capital, começaram a trazer um pouco a família para esses centros urbanos. Então, até hoje, quando a gente começa a falar em mercado chinês, a gente fala em daqui 10 anos, o preço do produto chinês, ele tende o quê? A disparar. Por quê? Ele vai ter que, o mais-valia vai começar a incorporar ao produto chinês. O que a China já fez até isso hoje? Pode ver que a China, ela já está invadindo a África, lugar que é produtivo, lugar que se consegue colocar, pode ver as indústrias da Adidas, da Nike, a maioria já está indo para a África. Argentina, Chile, eles já compraram terra, a mão de obra deles, pode ver que nem é mais mão de obra de argentino, e o que eles queriam até mesmo fazer com o Brasil, que tem uma lei que proíbe de 100% dos capitais estrangeiro em terras brasileiras, alguma coisa assim. Então, só completando o que o Marx disse, era porque era um país que estava acostumado a viver com muito pouco, que era mais só para sobreviver, sobrar um pouquinho de dinheiro. Hoje, eles já estão começando a agregar valores nos produtos deles, que daqui 10 anos, 20 anos, vamos supor assim, eles vão ter um entendimento que, não, eu tenho que ganhar mais, eu quero viver melhor, então esses produtos já não vai ter nem conseguir mais manter esses mercados nesses valores. Então, o que a gente fala? Então, já a sua previsão é que esse sistema, esse modo de produção chinês vai colapsar? Já está colapsando, professor. Já está em colapso. Sério? Eu acho que a China vai crescer 10% esse ano. Professor, mas assim, meu pensamento em questão da China é que eles conseguem produzir... O lucro é curto, mas eles conseguem produzir em alta escala. Isso gera, tipo, muito crescimento. Mas vai chegar a um nível que eles não vão conseguir manter esse crescimento, entendeu? Não, e é por isso que eles só precisam manter até conseguir dominação econômica, como já consegue, né? Eu posso fazer só mais um raciocínio pequeno? Trabalhar na China não é atraente, você ser funcionário na China. Ser funcionário nos Estados Unidos é atraente. Estados Unidos é um país capitalista. Lá na China existe uma superlotação de pessoas, uma sobra muito grande de mão de obra e uma exploração muito grande dessa mão de obra ainda existe. A classe operária na China é pobre. Existe um grande crescimento dos empresários. Existe um grande crescimento do governo. Mas a classe operária na China continua pobre e sendo explorada. Tanto é que quem quer sair do Brasil não quer ir trabalhar na China. Porque se fosse agradável trabalhar na China, o povo estava indo para a China. Quem quer sair do Brasil para viver num país onde é bom se trabalhar... Não, tudo bem, mas existe um estágio aí também de propaganda. É óbvio que a China ainda não tem o mesmo nível de conforto de um país como a Suíça ou os Estados Unidos. Mas mesmo. Nós estamos falando mas de a tendência, assim, o raciocínio de Marx era a exploração do trabalhador pela classe empresária. Não importa se a classe empresariada é governo ou é particular. Ele está sendo explorado. O trabalhador na China está sendo explorado. Ele tem um baixíssimo salário. Não, tem um nível de exploração. A questão não é o salário. Aí é que tá, não é o salário. A questão da exploração é a apropriação do valor produzido, entendeu?
Tudo bem, pode ser que o salário em Cuba seja baixo, mas não tem exploração. A tendência, estou falando que Marx está certo nisso, mas a tendência era que esse sistema entrasse em colapso, entendeu? Na China, a tendência não é entrar em colapso, esse é o ponto. Na minha visão, não é entrar em colapso, porque as coisas têm andado bem para eles, né? Tem andado bem, cada dia. Professor. Tudo bem, o valor da mão de obra pode ser mais baixo, mas essa análise, assim, o valor da mão de obra, né, o salário dele, isso pode ser algo meio estranho, porque se você tem um bom salário, mas tem que pagar tudo do seu bolso no estado privativista, né, total, em que tudo é feito pela iniciativa privada, é óbvio que a sua vida vai ser muito mais difícil a despeito do seu bom salário, entendeu? Então, sei lá, você vive no Brasil, você vive na China, o salário é metade do que é do Brasil, mas você não tem que pagar saúde, você não tem que pagar transporte, ou o transporte está num preço muito razoável porque é o Estado que está subsidiando. Eu acho que as coisas tendem a ter uma qualidade de vida melhor, né? É assim que, pelo menos, se faz essas análises de IDH e tudo mais, né? Se você pegar um país como um país, sei lá, Dinamarca, pode ser que não tenha assim a mesma renda per capita dos Estados Unidos, mas a qualidade de vida ainda assim é muito melhor, né? Porque, bom, lá tem transporte de graça, né? Luxemburgo, por exemplo, transporte de graça, tudo. Enfim, essa é a ideia. Quem que ia falar? Só para encerrar, pessoal, já tá. Pode falar. Quem que ia falar? Já pode encerrar aí, e nós fizemos uma votação ali no grupo do WhatsApp sobre o trabalho. Pode ser. Fala aí. Não sei se todo mundo vai concordar, porque nem foi todo mundo que votou no grupo do WhatsApp, mas a ideia era falar sobre um pensador, sobre um filósofo. Eu nem lembro o que é a pergunta. Cada um escolhesse um filósofo, entendeu? Cada um escolhesse um filósofo, cada um escolhe o seu filósofo preferido e fala sobre ele, sobre suas ideias, baseado na matéria, né, no curso que a gente teve. Tudo bem, mas isso vai exigir pesquisa. Se vocês preferem assim, tudo bem. Pode ser. Pode ser. Não, assim pode ser. Sem problema. Se vocês querem assim, pode ser assim. Teve bastante gente que votou e preferiu essa versão. Então, Tá ok. Falar, explicar a ideia de um filósofo da escolha. Vocês podem escolher. Pode ser assim, né? Então tá. Pessoal, só para encerrar essa aula, eu queria ler uma parte aqui do Baudrillard que explica muito bem, talvez até a nossa divergência de ideias aqui e a complicação mesmo, que é às vezes você compreender os institutos, tentar colocar ideias sobre a realidade e ver que às vezes não é tão fácil assim, né? Isso aqui é os primeiros 2 parágrafos do livro Simulacro e Simulação do Baudrillard. Se outrora pudemos português de Portugal, tomar pela mais bela alegoria da simulação a fábula de Borges, em que os cartógrafos do Império desenham um mapa tão detalhado que acaba por cobrir exatamente o território, mas o declínio do Império assiste ao lento esfarrapar deste mapa e à sua ruína, podendo ainda localizar-se alguns fragmentos nos desertos. Beleza metafísica dessa abstração arruinada, testemunha de um... Oi? Tá travando? Testemunha de um orgulho à medida do império e apodrecendo como uma carcaça, regressando à substância do solo, de certo modo, como um duplo acaba por confundir-se com o real ao envelhecer. Esta fábula está terminada para nós e tem apenas o discreto encanto dos simulacros da segunda categoria. Hoje a abstração já não é do mapa, do duplo, do espelho ou do conceito. A simulação já não é a simulação de um território, mas de um ser referencial
de uma substância. É a geração dos modelos de um real sem origem nem realidade, hiperreal. O território já não precede o mapa, nem lhe revive, nem lhe sobrevive. É agora o mapa que precede o território, precessão dos simulacros. É ele que engendra o território cujos fragmentos apodrecem lentamente sobre a extensão do mapa. É o real e não o mapa, cujos vestígios subsistem aqui e ali, nos desertos que já não são os do Império, mas o nosso, o deserto do próprio real. Então, essa frase aqui, eu encerro a aula, que é a maneira como os conceitos, eles já não precisam da realidade. No fim, isso resume um pouco o que a gente diz que é o pensamento pós-moderno. De certa maneira, os nossos conceitos, eles fazem a realidade. Nesse sentido é que o mapa precede a realidade, né? A gente usa o mapa para desenhar o que é o real. Então, para Baudrillard, né, ele era um pessimista, Baudrillard já faleceu, ele acreditava que a gente não conseguiria mais sair desse mundo em que o mapa precede a realidade. Então, talvez, se existe uma questão pessoal que possa ser levada em conta, e essa aula mostrou que talvez isso seja possível, a gente possa conversar, deixando de lado um pouco os nossos mapas. Eu gostei muito da aula hoje, foi muito bacana, e era isso. Alguma dúvida, pessoal? Não, professor, ficou até bem colocada essa última parte aí, mas vamos voltar sobre a última avaliação. Tem já uma ideia de período, de quando até quando, algo assim? Eu posso passar amanhã mesmo até o último dia de aula. Último dia que dia? Só para eu ter um dia. 10, 15, uma coisa assim. Ô, professor, a ideia... Professor. Eu verifico e falo amanhã para vocês, mas vai ser uma semana, 10 dias para fazer. Professor, a ideia era mais ou menos assim, ó, elabore um texto sobre um filósofo importante para o pensamento filosófico, destacando os seus ideais. Perfeito. Eu concordo com isso aí. Pode ser isso, então. Professor, não vamos deixar muito para os últimos dias, não. Vamos encurtar um pouco mais para a gente já... Deixar até sexta que vem, gente. Aí ele pode fechar. Mas se eu der 10 dias para fazer, você pode entregar com 2 dias. Eu posso... Sábado mesmo eu já coloco lá no sistema esse trabalho. Deixa 10 dias, professor. E nós entregamos antes e avisa todo mundo que entregar e já corrige, já anota. Já passa. Então, beleza. Tá combinado, então. Semana que vem, então, não tem aula, né? Só entregar o trabalho no sistema. Ou vai ter aula? Vou ver. Vamos pensar nisso ainda, porque eu teria que dar mais uma aula. Vamos ver. Por que isso, professor? Não, mas eu fui contratar, eu recebo para dar aula, eu gosto de dar aula, eu quero dar aula. Tá com o pau, senhor. Se precisar, tamo aí. Sexta-feira é nóis. Então tá. Pessoal, bom descanso para vocês. Quinta.